terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeões, 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espadas os empregados e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou seu rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém, aleluia. Esse é o capítulo 1, onde está explicando um pouco como era a vida de Jó e o que aconteceu. E mas no decorrer do capítulo, Deus vai dando várias provações para Jó e testando mesmo a sua fé diante do Senhor. É um momento muito difícil para Jó, onde ele acaba perdendo tudo em sua vida, mas mesmo assim ele não nega Deus, mesmo assim ele não amaldiçoa, né? Não amaldiçoa Deus ou não culpa por tudo que aconteceu
na vida dele, por tudo que Deus permitiu que acontecesse na vida dele. Então, eu acredito que essa é uma passagem para nós refletirmos. Pois, às vezes, nos momentos mais difíceis, a gente começa a pensar se realmente Deus está conosco, Deus está fazendo nas nossas vidas. E sim, Deus ainda continua sendo Deus, mesmo nos momentos ruins, mesmo nos momentos bons. Deus ainda continua lá, Deus ainda continua nos fortalecendo, Deus ainda continua nos amparando. E ainda tem muito para se falar na vida de Jó. Ainda tem muitos versículos e muito texto. E eu queria trazer para vocês, queria trazer um pouco dessa história, para que vocês pudessem aprender um pouco sobre a vida de Jó. Talvez isso seja bom para as pessoas que forem ver esse vídeo, para as pessoas que precisam de um fortalecimento, para as pessoas que precisam entender mais o que precisa de Deus, o que precisa entender quem é Deus. E eu vou continuar lendo mais um pouco. E se vocês gostarem, eu espero que vocês comentam. E quem gostou pode falar se gostou, que eu continuo trazendo mais versículos da Bíblia, continuo falando outras histórias que tem e que vai nos edificar. Eu tenho certeza que cada história aqui é para nos edificar. E cada um sabe o momento que tá passando na vida, cada um sabe a fase que tá passando na vida. Então eu espero que essa mensagem possa chegar até você e que Deus possa falar com você. Amém? Continuando em Jó, capítulo 2. A segunda provação de Jó. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme ao Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Os amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temá, Bildade de Sua e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Capítulo 3. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse: nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas. E a Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele.
Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite. Densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia, os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar, ó Leviata. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre, porque houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem o ouro, que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e os escravos estão livres do seu senhor. Porque se dá a luz aos infelizes, e vida aos que de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e chutam quando vão para a sepultura, porque se dá a vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas, pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Agora eu vou para o versículo 4, capítulo 4. Aqui Jó tá desejando não ter nascido, porque tá muito difícil. Satanás aflige com doenças, o corpo dele, ele sente muita dor e ele está desfalecendo. Então é onde Deus não amaldiçoou, é onde Jó não amaldiçoou Deus, mas ele pensa em por que ter nascido, né? É onde a gente pensa quando as coisas estão ruins, porque estamos passando por isso, porque nós nascemos, porque estamos nessa vida. E todo mundo tá nessa vida, então há momentos que vai ser bom e há momentos que vai ser ruim. E não é fácil suportar o dia mal, não é fácil suportar quando tudo está ruim, mas é prevalecer. E aqui, se continuar lendo, você vai entender. No final, Jó, dando um spoiler, né? Não sei pra quem gosta, mas no final Deus vai restituir tudo a Jó. Então, eu tô lendo bem do começo a história de Jó, então pra quem não conhece, é muito bom pra edificar a sua fé, como eu disse. Capítulo 4. Elifaz, então respondeu Elifaz de Temar: se alguém se aventurar e dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá.
Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí, sono profundo sobre os homens. Temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nós que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre os alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem moltados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clamem se quiser, mas quem ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoraram a sua colheita, tirando-a até meio dos seus espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem no chão. No entanto, o homem nasce para dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa, e Ele realizaria maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele os exalta e traz os que planteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os lábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, e ao meio-dia eles tateiam como se fossem noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salvam os das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vemos que é verdade, portanto ouça e aplique isso à sua vida. Agora vamos entrar no capítulo 6, e eu vou encerrar por aqui. Que você tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. E que se vocês quiserem, eu posso estar continuando no próximo vídeo. Comenta aí, quero a continuação. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.